A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia na presença do Senhor, porque Ele tem nos sustentado, independente das lutas, dificuldades. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nossa escola dominical falava como título exatamente o cuidado de Deus. Se nós não pararmos para olhar para as coisas que estão ao nosso redor, nós não veremos a mão de Deus, apenas os reveses, que são muitos. No nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema, o batismo de Jesus. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos feitos novas criaturas. O velho Paulo morreu, nasce uma nova criatura. Esse novo nascimento não é algo feito por nós. Felipe falou isso, nos louvores, o Alice falou isso na abertura. Esse novo nascimento não é algo feito por nós, mas é feito por Deus na dimensão espiritual. E apenas nós cremos nisso pela fé. O batismo nas águas é o passo seguinte ao de aceitar Jesus em nossa vida e após nós nos tornarmos uma nova criatura. Mas por que Jesus foi batizado nas águas, sendo judeu? Nós já falamos que os judeus não se batizavam, apenas aqueles que eram fora da religião judaica, e por Jesus não ter pecado. A resposta ela é simples, e ela trata de dois temas, subtemas, que é obediência e submissão. Duas coisas que o mundo hoje ele abomina. Falar sobre submissão é algo que beira a loucura. E nós temos que olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e a gente vê que o problema grande do ser humano é a falta da questão da submissão em contrapartida à sua obediência. Vimos essa semana, final da semana passada, um novo Papa ascendendo e ele, diferente do Papa anterior, ele afirma: casamento, segundo os moldes cristãos, é entre um homem e uma mulher. E essa fala é uma fala que até então não era dita pela toda a questão da igreja e vai gerar uma polêmica tremenda. Até conversei com a Rô, falei assim, vão tentar matar esse cara, esse Papa. Porque as pessoas elas não querem se submeter. Enquanto a pessoa está falando o que eu quero, eu me submeto. Mas quando a pessoa fala algo diferente do que eu penso, eu me rebelo, eu agrido, eu digo não. O batismo nas águas simbolizou a morte de Cristo como homem e um testemunho público da sua obediência e submissão a Deus. Há sim a necessidade de você ser cristão para que os outros vejam, em todos os aspectos, na alimentação, no que você consome, no que você fala. As mídias sociais, elas estão expondo quem é você diante das pessoas. Quem é essa pessoa que na frente fala de Jesus Cristo e na mídia social vai lá e posta foto do bumbum na academia, vai lá e faz isso, faz aquilo outro. As pessoas elas estão observando, apenas aguardando para jogar a primeira pedra, não em você, mas no Deus que você serve. Os reveses, eles vêm com essa finalidade, mostrar qual é o seu nível de cristianismo. Toda essa maré de dor que nós estamos passando, ela vai mostrar quem é cada um, dos mais próximos para os mais distantes. É nesse momento que se é esperado que a pessoa ela manifeste o cristianismo. É essa confiança que nós cantamos. Esse preço que foi pago, realmente eu acredito nisso. Ou eu vou deixar que o meu coração ele seja levado por essa enxurrada, por essa maré, entendeu? Em que toda a sociedade vai apoiar, mas que é contra as Escrituras. A palavra de hoje tem como título
O batismo de Jesus cumpre a justiça, uma justiça determinada pelos altos céus. Nossos olhos não entendem, meu coração não entende as coisas que estão acontecendo, mas eu sei que o Deus está no controle. Falava hoje pela manhã que em alguns desses vários momentos desse carrossel de emoções que nós estamos vivendo, a Aisla, ela se desesperou na porta do hospital e eu olhei bem nos olhos dela e falei para ela, falei assim, entenda que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nada. Eu não tenho essa autoridade. Felipe ou Alice, um dos dois, trouxeram essa questão, e vocês têm que entender que o culto ele começa na sua casa, mas ele começa quando se dá o partir aqui, não é só na minha palavra. Quando os louvores estão acontecendo, e você vai reparar que não é algo combinado entre eu e o Felipe, mas logo no final da palavra eu vou falar algumas coisas que estavam nos louvores que estavam aqui. Essa questão de você dizer que você acredita e você não pratica é algo que é uma falácia, que é uma mentira. O mundo vive isso. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que está acontecendo. Independente da dor, independente da dificuldade, independente da vida ou da morte, independente da cura ou não da cura, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus ele sacode. É aquele texto que vem na minha mente, é aquele texto de Pedro lá, em que Jesus olha para ele e fala assim, Satanás, ele falou para te peneirar. Peneirar é sacudir, jogar para cima, é isso que está acontecendo. O que vai acontecer? Quando jogar para cima, você vai ser como a palha que o vento dispersa? Ou você vai ser como o trigo que vai cair novamente naquela peneira e vai ser recolhido ao celeiro? O batismo de Jesus, ele cumpre a justiça. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 ao 17. Semana passada nós trabalhamos o verso 13 e 14. E hoje, se Deus assim o permitir, nós trabalharemos do 15 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Pode deixar ela deitadinha, tá? Não tem problema não. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 13 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o admitiu, aceitou. Batizado Jesus, logo saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho prazer. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos. Pedimos, Pai querido, a tua luz, a tua direção e a tua graça, que o Senhor possa falar conosco e nos trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus, amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Primeiro verso, queremos meditar Mateus capítulo 3, verso 15, deixa aberto a sua Bíblia, Mateus capítulo 3, verso 15, que eu vou citar passagens desse versículo e dos outros, para que você possa identificar o que eu estou falando e a interpretação daquilo que está sendo falado. Esse verso 3, 15, ele abre como se Jesus não tivesse com muito tempo a perder. E aí, João Batista, ele está ali tentando questionar Jesus, por que ele tem que ser batizado, por que ele tem que batizar Jesus, por que Jesus tem que ser batizado. Ele sabe todo o contexto, toda a história, mas Jesus não está muito disposto a explicar ali a urgência, mas que Deus conceda graça para que eu possa explicar para você qual é este motivo. Ele simplesmente mandou João fazer o que foi dito, pois era necessário e pronto. Mas a pergunta, por que Jesus achou necessário ser batizado, continua batendo na tecla, como se fosse um sino. Alguns motivos existem.
Toda palavra ela é justificada e tem motivo por acontecer. Primeira coisa é que esse ato prova de que Jesus, ele era, além de 100% Deus, ele também era 100% homem. E havia uma passagem que eu quero convidar você a abrir aí, Mateus 5,18, joga um pouquinho para frente a sua Bíblia, que diz assim, Mateus 5,18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E tio são expressões das letras do alfabeto hebraico, que são letras extremamente pequenas e que são apenas muitas vezes marcações. E ele fala, ó, nem essas letrinhas pequenas, elas vão deixar de se cumprir. Nada vai deixar de acontecer. E a gente volta à nossa situação que nós estamos passando, não vai deixar de se cumprir. O que Deus tem para acontecer, não vai deixar. Seja a vida, seja a morte, não vai deixar de se cumprir. O que nós temos que fazer é continuar na dispensação do Senhor aguardando, porque nem um i, nem um tio vai deixar de se cumprir na vida, na minha vida, na sua vida, na vida também do nosso querido Rafael. O padrão divino é a perfeição e nós devemos ser santos como ele é santo. 1 Pedro, não precisa abrir, capítulo 1, verso 15, 16 diz, sede santos como eu sou santo. Esse é o parâmetro, esse é o padrão. Um padrão alto demais, um padrão inalcançável, mas um padrão que nos é exigido. E por causa do alto preço da música que nós cantamos, é que nós conseguimos alcançar ao Pai, porque nós não temos a capacidade nenhuma de realmente chegar nesse nível de padrão. Para que Jesus fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha de obedecer cada i e cada tio da lei. Quando nós estivermos diante do Senhor no julgamento que todos nós iremos passar, vai haver acusação em relação a nós, mas essa acusação ela vai ser totalmente desconcertada, porque Jesus ele vai se levantar e falar assim, não, eu paguei o preço pela vida do Alice e ele está liberado, não adianta ter acusação, não adianta, entendeu? Eu estou falando, eu não é o Paulo, Jesus dizendo, eu estou falando, ele é salvo no meu sangue, foi pago um alto preço, eu paguei o preço por ele e ele está pago, acabou. E Deus simplesmente vai olhar e falar assim, entra no gozo do seu Senhor, e acabou a história. É assim que vai se dar o julgamento para aqueles que são filhos. E nós temos que nos alegrar nesse contexto. Apesar de o batismo não ser para os judeus, quando João Batista veio, Deus estava criando uma nova exigência na lei, que além daquelas feitas pelo intermédio de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento, nós vivemos num nível superior ao nível de que Elias vivia, que Ezequiel vivia, que Moisés vivia, um nível superior ao que Abraão vivia. Não porque nós somos melhores, mas o nível foi levantado, é mais alto, a barra é mais alta. Quando você vê aquelas pessoas pulando salto em altura, você vai vendo que eles vão levantando a altura da barra, a barra está no limite. E aí Deus fala, vamos levantar mais um pouquinho, para que a Ingrid possa passar, para que o Felipe possa passar, para que eu possa passar, nós temos que passar e Deus ele nos dá aquela ajudinha. Estava eu, Rosângela e Luísa vendo ontem um filminho lá do Chico Bento lá, e aí mostra eles subindo numa caminhonete lá, e o Chico Bento faz pezinho para o menino sobe, e aí ele fala, agora você me ajuda a subir, e o menino desce, entendeu? Para ajudar, ele fala assim, mas você vai fazer aqui, como é que fica isso, né? Mas é exatamente isso, a questão de Jesus, ele coloca assim, espera um pouquinho, deixa eu dar uma ajudinha aí para o Carlos subir, porque ele não vai conseguir. É assim que Deus faz. A nova exigência imposta a todo Israel era o batismo de arrependimento, como uma preparação para o vindo do reino de Deus. Apesar de esse batismo ser algo temporal nas nossas vidas, apenas alguns de vocês aqui não passaram pelo batismo ainda, entendeu? Eu identifico aí o Daniel, a Manu, a Helena, a Heloísa e a Júlia, entendeu? A maioria passou, e é uma coisa temporal, mas não é uma coisa que é apenas naquele tempo. É como para aqueles que são casados, como você dá e pode beijar a noiva, e aí aquela declaração de amor enquanto durar, aquela história lá, entendeu? Ama na saúde e na doença, tal, aquele negócio lá, não é algo que você fala uma vez só, todos os dias você tem que declarar o amor para o seu cônjuge, para o seu filho. E situações como essa que nós estamos passando despertam em nós um sentimento de realmente demonstrar mais o amor, parece que a gente valoriza mais.
Parece que a gente olha para o ente querido, entendeu? Seja cônjuge, pai, mãe, filho, o que quer que seja, e parece que você tem um desejo de dar um abraço mais apertado. Tem um desejo de você dar um beijo, ou você falar, poxa, eu te amo, estou com saudade de você. É algo que é despertado muitas vezes em situações como o Natal, mas é algo que deveria ser algo comum para nós. Essa experiência que nós estamos passando é algo para sacudir a minha vida e sacudir a sua vida, para mostrar que a vida ela pode ser curta demais e que nós temos que demonstrar amor, da maneira que nós pudermos demonstrar amor. Ele, Jesus, veio como a materialização e a personificação de Israel. A fim de cumprir a sua missão, ele tinha de obedecer todos os requisitos que Deus havia imposto a Israel e aos homens. Jesus não tinha pecado do qual se arrepender, mas todo o seu ministério ele foi redentivo, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Nós temos sido tentados, temos passado por lutas, dificuldades e provas, e o que vai sair do outro lado? Será que vai ser um crente melhor? Será que vai ser alguém que brilha a luz de Cristo? Ou uma candeia que é apagada? Independente do resultado. Lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, em que, já contei uma vez essa história, em que ele estava com um anjo em cima de um monte, e ele olhava e ele via uma cidade com muitas igrejas, e ele falava assim, a palavra de Deus está sendo pregada, e ele olhava no horizonte, e um grande tsunami se levantava de uma altura de 10, 12, 15, 30 andares, e aí ele fala assim, esse tsunami ele vai acabar com essa cidade, ele vai acabar com a igreja, vamos lá avisar, e ele falou, não vai dar tempo, e aquela água bate e encobre tudo, e ele começa a chorar. Logo depois aquela água começa a baixar e ele começa a perceber que não haviam tantos cristãos em cima dos prédios, não haviam tantas igrejas, mas os que haviam, eles reluziam e brilhavam com uma luz ofuscante. Realmente pessoas cristãos verdadeiros. A pergunta é o que vai sair de cada um de nós após essa resolução? A gente parece que Deus está brincando conosco. Um momento fala que não tem nenhuma esperança, no outro dia mostra uma esperança. Num dia fala que não vai dar nada, daqui a pouco um médico cético entra e fala que sim, agora tem, e a gente fica sem saber o que fazer. A gente tem vivido num sobressalto, tenho dormido muito pouco. Qualquer bzz no meu celular, eu pulo, conversava com a Vânia esses dias, parece que qualquer movimento, qualquer ligação, entendeu? Graças a Deus que já passou o Dia das Mães, porque eu não sei se o coração dos dois ia suportar o telefone tocando o tempo inteiro, entendeu? Querendo alguma coisa ou outra, ninguém suporta esse carrossel de emoções. Ele, Jesus, foi o substituto. Ele foi morto na cruz, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Foi isso que ele quis dizer quando afirmou, nos convém cumprir toda a justiça, mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A justiça para o Paulo, a justiça para o Moisés, a justiça para o Nicolas, a justiça para cada um de nós. Para que aquela situação ela fosse realmente concretizada e nós pudéssemos nos apresentar diante do Pai sem nenhum tipo de ônus, sem nenhum tipo de mácula, nem nenhum tipo de ruga. Muito embora não tivesse necessidade de ser batizado, Jesus submeteu a esse ritual como um sacrifício do seu povo. João, por fim, ele consentiu e batizou Jesus. Algumas coisas que nós observamos dentro desse verso 15, eu vou começar a citá-las. A primeira delas é que Jesus, ao ser submetido ao batismo, ele antecipa o seu próprio batismo de morte, por meio do qual ele assegura a minha justiça. Aquele batismo que ele fez é um batismo que já precede a garantia de que eu salvo, eu sou sempre salvo. A partir do momento em que Jesus me escolheu, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem o lugar mais profundo, nem a enfermidade, nem o vale da sombra da morte. Porque no vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque Ele está comigo.
Ele está comigo. Essa madrugada acordei acho que por volta das, 3 e pouco, 4 da manhã. E aí eu comecei a orar e deitado em oração. A Rô viu a minha movimentação, ela foi, me abraçou e ali eu fiquei na cama e as minhas orações que deveriam demorar 1 hora, talvez tenha demorado 2 horas, porque você deitado, você dá aquele cochilo e você acorda, aí você retoma a oração e começa de novo. E ali eu comecei a meditar na figura do Rafael naquela cama, meio em coma, entendeu? Como se ele estivesse numa caverna, falei isso pela manhã, numa grande caverna escura, em que ele estava lá e ele não podia interagir, ele não podia falar, entendeu? E ele queria interagir com as pessoas e eu só vinha na minha cabeça o Salmo 23, vale da sombra da morte, vale da sombra da morte, não teme, não teme, não teme, não tem temor, não tem temor, não tem temor, porque Ele está conosco. A partir do momento em que Ele se batiza, Ele nos dá esta garantia, a garantia de que Ele está conosco, não porque nós merecemos, mas porque Ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele fala, e Ele fala, e Ele fala, não vos inquieteis por coisa alguma, não vos inquieteis, não tens mais valor do que as flores do campo, do que as aves dos céus. Não temos mais valor do que isso? Será que a gente continua achando que Jesus Cristo ele morreu pelo golfinho, ou pela Baby Reborn, ou morreu pela samambaia? Não, ele morreu por mim e por você, e o batismo dele tem essa finalidade. Jesus, ao ser batizado, ele assume a figura do servo sofredor, Isaías 53:11. Isaías, capítulo 53, verso 11, diz assim, Ele, Jesus, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, com letra maiúscula, Jesus Cristo, o justo, com letra maiúscula, Jesus Cristo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si a muitos, e graças a Deus, creio que, se não todos, a maioria aqui se inclui nesses muitos. Se inclui. E a partir do momento em que isso foi determinado, ele não é revogável. É como um dom. Se você recebe um dom, como eu recebi um dom pastoral, recebi um dom de mestre, não é revogável. Eu decidi ir para outro lugar, eu decidi fazer outra coisa. Não, esse dom ele está em mim e ele vai ser cobrado. É por isso que você tem que tomar muito cuidado quando Deus te concede uma capacitação e você ou se afasta por algum motivo que seja e você para de exercer aquele dom ao qual lhe é comissionado. Porque Deus ele concede o dom para que ele seja ministrado à igreja. Eu não posso me isentar de ser pastor, eu não posso me isentar de ser mestre. É algo que faz parte do meu DNA. E nós temos que entender que cada um de vocês têm que entender que cada um de vocês tem um dom que foi dado. E alguns de vocês simplesmente deixaram o dom enterrar. E Deus ele vai cobrar isso. Jesus cumpre toda a justiça, entrando humildemente na categoria dos pecadores e agindo por eles. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Tudo bem aí, Júlia? Belezinha? Sim, deixa. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Semana passada a Júlia trouxe uma flor para a gente, hoje ela me deu água, ela encheu meu copo d'água. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, se a gente voltar novamente no texto de Mateus, vai lá, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, a minha justiça, a sua justiça. Segundo lugar, esse verso de Mateus 3,15, ele fala que Jesus devia obedecer, cumprir toda a ordem divina, toda a justiça, novamente. E o batismo era uma dessas ordens. Mesmo que o batismo diga respeito ao arrependimento e confissão de pecados, Jesus, ao ser batizado, reconhece a validade da vida justa, pregada por João Batista, e exigida dos que aceitam o batismo de João,
pois Jesus reconhece que este veio para mostrar o caminho de justiça. Ele mostra para mim e para você o caminho que nós devemos seguir. O que você está fazendo com este caminho que você sabe que você tem que seguir. Um caminho que não se desvia nem para a esquerda e para a direita. E alguns de vocês têm se desviado. Hoje o Carlos mandou uma mensagem, olha, eu vou chegar atrasado um pouquinho, né? E eu brinquei com ele, mandei, nem sei se ele leu, né? Eu falei para ele assim, olha, se você chegar aqui, entendeu? A igreja estiver fechada, quer dizer que nós fomos e você ficou. Entendeu? A misericórdia é até a vinda dele, depois não tem mais, tá? Entendeu? Como que nós temos nos portado? É claro que eu estava brincando com o Carlos. Até o Wallace se redimiu hoje, chegou mais cedo que todo mundo. Glória a Deus por isso. Entendeu? Como nós temos lidado com as instruções divinas do Senhor? Será que nós temos deixado para depois? Falei bastante hoje pela manhã sobre isso. Essa condição de você realmente agir, de você colocar em prática, de você fazer realmente algo que faça a diferença. Em terceiro lugar, o batismo de João tem dois focos. Primeiramente, arrependimento, e também tem uma relevância escatológica ou relação ao fim dos tempos. Jesus afirma que é a vontade de Deus que João o batisme, e ambos, Jesus e João, cumprem essa vontade, essa justiça, ao se submeterem à autoridade de Deus, realizando até o fim esse ritual. Convém que assim o façamos. Muitas vezes você pode não entender o que Jesus está falando para você fazer, mas a obediência e a submissão, ela tem a ver com você fazer algo que Deus está comissionando você a fazer. Submissão e obediência, ela tem a ver exatamente com isso que aconteceu aqui. É uma ilustração para você. Eu estou vendo lá os dois falando. Para de brincar, para de falar, para de fazer, para. E aí o que acontece? Quando você continua rejeitando a instrução e a correção, o pai simplesmente te pega no colo e vai te dar um tapinha no bumbum, ou uma exortação mais forte, uma exortação mais dura. Esse é o ciclo. Deus graciosamente usou a Júlia para mostrar para você como que é que funciona na minha vida e na sua vida. Porque talvez a voz de Deus não seja suficiente para você. Então você precisava de uma ilustração mais lúdica. Então Deus mostrou agora. E não adianta você depois falar assim, eu não quero. O juízo de Deus, quando começa, ele vai até o fim. Com a tribo de Israel, as tribos de Judá, foram 70 anos de cativeiro. E por mais que o povo dissesse, não quero, Deus ele foi lá e levou as pessoas ao cativeiro. O resultado, como Mateus logo observa, nós vamos ver no verso 16 e 17, que esse batismo ele aponta para a figura de Jesus. Jesus é visto como servo sofredor, Isaías 42, 1. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho ou sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, porque nós já vimos que quando ele saiu das águas, ele fala, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele está falando de Jesus aqui. E ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus. E estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, e dá fôlego de vida ao povo, que nela está o Espírito, aos que andam nela. A parábola do servo sofredor ele tem a ver com a figura de Cristo, nos trazendo a redenção. Tem a ver com ele ter sofrido por mim e por você. Isaías 42, 1. A primeira marca do servo é a obediência.
A primeira marca do filho é a obediência. A gente sabe que os filhos eles têm vários níveis de crescimento, eles vão aprendendo, mas a obediência ela tem a ver com aquele que é filho. Aquele que é filho, por mais que o pai fale, vá fazer, ele fala, não vou, aí ele fala, não vou, mas depois ele vai e faz. Aquele que não é filho, ele fala, claro que eu vou, mas na hora de fazer ele não vai. E parece que o segundo filho, que diz que vai e não vai, ele é melhor do que o primeiro, mas não é. Aquele que está lutando com a sua vontade, com a sua carne, ele diz que não vai, mas ele vai. Ele faz. A pessoa, hoje de manhã aconteceu de novo, né? Quando a gente estava lá entregando as lembrancinhas para as mães, e eu falei para a Júlia, falei assim, Júlia, e a Júlia está numa característica bem interessante do crescimento dela, em que ela está querendo mostrar que ela manda, mostrar que ela tem autoridade e tal, e eu falei, Júlia, vamos. A Rosana falou, vai, Júlia. Eu falei, vamos, Júlia. E aí a hora que eu comecei, ela veio, e eu olhei para ela e falei, não, agora não. E aí ela ficou invocada. E é um aprendizado para entender que as coisas elas têm que acontecer no momento que tem que acontecer, não no momento que eu quero, é no momento que tem que acontecer. O nosso Senhor Jesus, ele é aquele que determina o nosso caminho, o que nós temos que fazer no momento que ele quer. A adoração não é uma adoração quando eu quero. Ontem, já falei para vocês, eu estava lá, falei no ouvido do André, talvez eu tenha falado apenas para ele, eu falei, André, eu vou abortar a escola dominical, nós não estamos com condição de fazer escola dominical, e aí eu orei, eu falei, Deus, falou assim, não, você vai fazer. E aí eu me retratei, entendeu? E eu não tenho problema nenhum com isso. Nós temos que entender o direcionamento de Deus para cada situação e nos posicionarmos conforme Ele manda que nós venhamos a fazer. Jesus, por meio do seu batismo, afirma sua determinação em fazer a obra designada a Ele. Por isso, por enquanto, do Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 15, ele diz, por enquanto, é relevante. Jesus, ele não está dizendo que João Batista estava errado. Ele entende que aquilo é válido, aquela indignação de João Batista, porque ele não estava conhecendo todos os fatos que estavam acontecendo. Contudo, esse por enquanto, nesse ponto da história da salvação, ele deve obedecer, ele deve batizar Jesus. Jesus, ele demonstra a sua disposição em assumir o papel de servo, acarretando a sua identificação com o povo. Você está disposto a assumir essa posição de servo? Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, aonde você vive? Quem é você? Você quer ser servido ou você quer ser servo? Jesus, ele espera que nós sejamos servos. Servo que está disposto ali a se desgastar, um servo que está disposto ali a chorar junto, um servo que talvez não participe das festas, mas um servo. Jesus, ele não buscava a glória dele. Jesus, ele não buscava que as coisas elas acontecessem segundo a vontade dele, mesmo ele sendo Deus. Ele estava ali apenas para cumprir toda a justiça. Jesus conhecia seu papel de servo sofredor desde o início do seu ministério. Você já deveria conhecer o seu papel diante do que Deus quer que você faça, diante do que Deus quer que você fale. Mateus capítulo 3,16 diz, batizado Jesus logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O véu que cobriu os olhos dos seres humanos, os impedindo de ver o celestial, foi removido, da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, com Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Ele olhou e falou assim, eu vejo, antes de ser apedrejado, eu vejo Jesus sentado à destra do Pai. E ali eles se indignaram e eles começaram a apedrejar Estevão. Essa condição da ação divina, ela é algo muito rara de acontecer, essas manifestações. Elas são poucas manifestações em que Jesus fala com uma voz audível. E a gente vê muita gente falando assim, eu ouvi Deus. 3 vezes no Novo Testamento se ouve a voz de Deus. 3 vezes. Será que essa voz de Deus ela está sendo falada mais assim? Ou simplesmente são percepções humanas?
Enquanto a corte terrena assassinava Estevão, ele contemplava o santuário dos céus. Naquele momento, o véu, ele que oculta a glória celeste, ele foi removido. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus, ele olha para os céus e ele vê realmente a figura do Pai, a figura do Espírito Santo. A gente vê uma imagem apresentada em algumas igrejas católicas, a gente vê aquela figura, né, da pomba, o céu abrindo, a figura da luz de Deus. É exatamente aquilo ali que deve ter acontecido e Jesus deve ter visto. Da mesma maneira que Jesus saiu da água imediatamente após seu batismo, o testemunho do Espírito foi igualmente imediato. Enquanto Jesus estava sendo iniciado em seu ministério terreno, ele olhou para cima e viu o próprio céu. Jesus tem a visão do Espírito Santo e provavelmente não foi só ele que viu, porque havia necessidade que João Batista atestasse aquela coisa que tinha acontecido. Talvez tenha outras pessoas ouvido ou visto aquela cena. Algumas pessoas que se manifestaram, outras que não se manifestaram. A gente vê essa condição do Espírito Santo descendo como pomba, algo que aparece lá em Atos capítulo 2, verso 8, e é como uma pomba, não é uma pomba, mas a visão de João Batista ali, ou a visão de Mateus ali naquela condição, ele vê aquela imagem como sendo a figura de uma pomba. Nesse momento, como no Gênesis, a gente vê a ação de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente vê o Pai falando ao Filho. A gente vê o Espírito Santo capacitando Jesus como homem, ungindo ele para o seu ministério, e a figura do Filho sendo ungido. O próprio Deus vivo sendo encarnado ali, mostrando toda a autoridade e o seu poder. Da mesma maneira que em Gênesis eles se manifestam. Gênesis 3, Mateus 3,17 diz: Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Por isso que eu digo que as coisas, o culto, ele é um culto integral. O Alice, ele vem falando exatamente sobre essa passagem. Algumas passagens que eu já citei para você foram citadas dentro dos nossos louvores. Jesus ouve a voz de Deus literalmente. E isso é uma ocorrência rara. 3 vezes acontece isso no Novo Testamento. Quando alguém falar para você, eu ouvi a voz de Deus, será que ouviu mesmo? Porque a coisa mais fácil que tem, nós ouvimos a voz do nosso coração. Um coração que ele é enganoso. Um coração que nos leva a tomar decisões erradas. Um coração que sempre quer privilegiar a mim nas mais diversas formas. A expressão voz dos céus é usada por muitos escritores rabínicos para definir esse eco da voz de Deus, mas para eles, após Malaquias, aquela voz ela havia sido removida. Os homens não ouviam mais, mas naquele momento essa voz dos céus ela é retomada. Depois de 430 anos de silêncio, mais o tempo de vida de Jesus Cristo, que são os 30 anos de ministério, provavelmente em torno de 450, 460 anos, Deus ele volta a falar e trazer a recado para ele. Um claro sinal do alvorecer dessa era messiânica. Essa voz também assume que alguém, além de Jesus ouviu o testemunho do céu. João Batista, talvez a figura daquelas pessoas que estavam lá. Esses resultados, essa voz, essa manifestação, elas têm questões muito importantes. Uma delas é essas palavras, elas ligam Jesus novamente à condição do servo sofredor, que nós já falamos, em que ele realmente, naquele momento, quando Deus ele fala, ele é o meu filho amado, ele não é mais filho de José, ele não é mais filho de Maria, ele é filho de Deus. Essa voz do céu, a voz de Deus, ele vem atribuindo a figura nominal da herança que vai ser dada por cada um que ouvir a voz do Senhor e vai receber essa voz e vai receber essa herança no fim da criação, no fim, depois do julgamento. Jesus já é anunciado como o verdadeiro Israel, para o qual o Israel real apontava, e como Filho de Deus, e agora testemunho celestial, ele confirma essa ligação. É muito importante não só as palavras sendo proclamadas, mas as palavras elas sendo confirmadas. Confirme essas coisas nesses detalhes, que foi o título dominical de hoje, que ainda vamos avançar nela.
Olhe os detalhes dos cuidados de Deus. Falava hoje pela manhã para as pessoas que estavam aqui que começou um pinga-pinga lá na nossa cozinha, e aí a gente olhou e falou assim, a Rô olhou e falou assim, ainda bem que esse pinga-pinga não foi na hora da produção, na quarta-feira, que ela faz os pãezinhos dela lá. Ia ser um caos. Aqueles baldes lá. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Jesus é o Filho amado, e esse termo representa não só a afeição, mas também uma eleição pré-temporal do Messias. Assim como eu e você fomos eleitos antes da fundação do mundo, o Messias também ele recebe essa condição de eleito. No início do ministério público de Jesus, seu Pai o apresentou e agora ele confirma como sendo o Filho amado em quem ele tem prazer. Deus, ele transborda de afeição por seu Filho unigênito. Você tem afeição por Jesus no seu coração? Claro, pastor, eu amo Jesus. O problema é que a determinação de amor para Deus, ele não é quando você entrega um ovo de Páscoa ou você entrega um presente. A obediência para Deus é a demonstração de amor. Cada ensinamento, cada instrução que você recebe, você tem a oportunidade de demonstrar a sua afeição a Jesus no seu coração ou não. Se não houver afeição por Jesus no seu coração, você não pertence a Ele. Se você não tem prazer em Cristo, o que é ter prazer em Cristo? É claro que não é esperado, em especial, que André e Vânia eles fiquem dando brados de alegria, entendeu, pela situação. É claro que não é esperado isso. Mas nós temos que olhar para dentro do nosso coração se nós não estamos julgando a Deus pelas suas ações, que são soberanas, que são definitivas, em que ele pode mudar. Lembrava da figura do rei Ezequias, em que o profeta chega a ele e fala, você tem apenas pouco tempo de vida, arruma a sua casa. E o profeta vai indo embora e o rei ele se arrepende, pede perdão. E aí quando ele se arrepende, o profeta não estava nem na porta e é comissionado a ele que ele volte e fala, você tem mais tantos dias, tantos anos de vida. 15 anos de vida. Olha que beleza. A gente vê essa figura de Deus agindo dessa forma. E enquanto eu estava aqui, estava o Olhos fazendo a abertura, o louvor acontecendo, me veio um texto que eu não lembro o endereço, mas é um texto lá em Atos que fala assim, esse texto é para André e para Vânia, em que Pedro ele estava preso, e ele estava jurado de morte. E a igreja estava de forma incessante orando. E aí, em certo momento, o anjo vai lá e quebra os grilhões e liberta. E aí, naquele momento que os grilhões eles são quebrados, a figura de Pedro sai andando e quando bate na porta, aqueles homens não conseguem reconhecer que realmente as orações elas foram atendidas. A nossa oração é que Deus cumpra a vontade dele. Então, a cada momento que você tiver, traga à sua mente essa situação. Traga à sua mente essa dor, traga à sua mente a figura da figura dele, para que Deus pode fazer. Ele pode fazer. E aí, enquanto eu estava ali, eu fiquei lembrando, eu falei assim, ele pode inclusive, com esse rim que está 2% funcionando, ele pode agir como a mulher, o cara com a mão ressequida. Ele pode fazer com que aquele rim que não existe, ele possa nascer um novo rim e os médicos vão olhar para aquilo e falar assim, uau, o que aconteceu? Será que realmente foi retirado? Será que foi um engano? E aí a gente deixa eles com o engano deles e a gente fica com o milagre do Senhor. O que eu falo, eu não estou falando que vai acontecer nada disso. O pastor Paulo falou que ia acontecer isso. Não foi uma visão, não foi uma coisa sobrenatural, foi simplesmente meditação nos textos bíblicos, como hoje de manhã foi muito interessante quando a gente falava, e aí eu falava uma parte, aí as pessoas completavam os salmos que a gente está decorando, isso é muito interessante. Você tem prazer em Cristo? Você se alegra nele? Nos sistemas de valores divinos, o amor de Deus ele é derramado pelo Filho nos nossos corações. O prazer que Deus tem no Filho, ele é revelado. Em outra ocasião, na qual ele falou audivelmente, ele disse, este é o meu Filho amado. A ele ouvi, estava
os discípulos ali à volta de Jesus, e ele tem a transfiguração nele, aparece a figura de Elias, a figura de Moisés, e aí Pedro começa a querer fazer tenda ali, e Deus fala assim, cala a boca, parece que ele está falando a mesma coisa com João Batista, só faz o que eu estou falando, ouve o que ele está falando, faz o que ele está falando, mais nada que isso. Se você ama Cristo, você o ouve, talvez não audivelmente, mas sim através das Escrituras Sagradas. Agora, se ele fala com você e você não dá ouvidos a ele, esta é uma clara indicação de que o amor dele não está em você. Não existe condição mais triste do que essa. E é algo que eu tenho pedido para o André e para a Vânia, e peço para vocês também, todos que forem visitar, que tiverem a oportunidade de visitar o Rafael, conclame ele ao arrependimento. Ele pecou. E ele tem que se arrepender diante do Senhor. Algumas vezes eu já fiz isso, algumas vezes a André já fez, a Vânia já fez isso. A Vânia atestou para mim que quando ela fez a última vez, correu uma lágrima dos olhos dele. O médico pode falar que é espasmo, o médico pode falar que é o que ele quiser. Deixa ele falar, entendeu? A gente sabe da manifestação sobrenatural do Senhor. E a gente tem que acreditar nisso. Então, traga palavras de conforto, traga palavras de consolo, traga a palavra de arrependimento com amor, sem acusação, sem julgamento. Fale que você está sentindo falta, que você está com saudade. Isso não se reflete apenas a ele, mas também para os vivos. Tem uma cena logo no fim do filme, Jesus Não Está Morto, em que a pessoa lá no altar, lá ele fala assim, manda para sua lista de contatos que Jesus não está morto. Declare, impacte pessoas, convide pessoas, mostre para as pessoas que você é realmente uma nova criatura. Sim, amanhã é uma segunda-feira, sim, nós temos as nossas ocupações, os nossos labores, entendeu? Mas nós sim podemos dedicar um pouco das nossas vidas para esse mistério santo, que é a proclamação do Evangelho. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pelo teu amor e a tua graça. Agradecemos, Pai querido, porque o teu cuidado, ele é patente aos nossos olhos, mesmo que nós não consigamos enxergar. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Pai querido, tem aliviado o fardo dos nossos ombros. Mesmo quando nós queremos carregá-lo sozinho, o Senhor, Pai querido, graciosamente o tira das nossas mãos e nos dá um fardo leve. Pai, te louvamos por mais este culto, por mais essa palavra. Pedimos, Pai querido, que o Senhor possa nos fortalecer, porque temos uma semana, Pai querido, com diversas lutas, dificuldades, desafios, e queremos manter os nossos olhos fitos na cruz, porque cremos que o Senhor pagou um alto preço. E esse preço, Pai querido, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser negado, ele não pode ser sobrepujado, Pai querido, por isso confiamos no Senhor. Louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.